Tô aqui gravando. Eu tenho um programa aqui de rádio chamado Conexão Sul-América. Quem já me acompanha aqui no YouTube já viu algumas entrevistas que eu gravei e postei no YouTube, né? E aí eu tô aqui justamente... Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Tô aqui gravando o programa de hoje, dessa semana. E ele é uma continuação do primeiro episódio, que foi sobre a minha trajetória aqui na Nova Zelândia, sobretudo a minha trajetória de trabalho, mas no primeiro episódio eu trouxe, assim, sobre como eu vim parar na Nova Zelândia, por que eu escolhi aqui esse país, essa cidade, Invercargill, que é onde eu moro atualmente, as primeiras impressões, os primeiros perrengues que a gente passou aqui, enfim. Contei toda a minha trajetória no primeiro episódio, e aí nesse segundo episódio eu estou dando continuidade, mais focado na parte dos empregos, então, pra vocês. E esses não foram os primeiros empregos, tá? Os primeiros eu contei no episódio 1. Eu vou deixar o link na descrição aqui do episódio 1, e se vocês quiserem ouvir o programa, né? E aqui eu tô trazendo um pouquinho da segunda parte da entrevista. Espero que vocês gostem. Se tiverem perguntas pra fazer também, podem perguntar aqui nos comentários que eu tô de olho e respondo pra vocês. E é isso, me acompanhem aqui no YouTube, me acompanhem nas minhas redes sociais também, @jornalistarafaela com 2 L's, no Instagram, que eu mostro sempre lá meu dia a dia. No programa da semana passada, então, eu falei pra vocês, eu terminei ali a história contando pra vocês, né, de como foi que eu vim parar na rádio como voluntária, mas daí a virar realmente uma funcionária daqui, como é que tudo isso aconteceu, e é o que eu começo contando hoje pra vocês. Mas, nesse meio tempo também eu já tinha falado que tinha entrado numa fábrica de costura, né? Então, foi tudo meio que ao mesmo tempo acontecendo. O que houve? No final do ano de 2019, acho que foi isso, então eu já tinha um ano ali, um ano não, já tinha mais ou menos uns 6 meses trabalhando na rádio como voluntária, uns 5 ou 6 meses, mais ou menos. E aí, o diretor da rádio aqui, ele contratou um rapaz para fazer essa parte de marketing, mas era muito mais voltado, na verdade, à parte comercial, era para vender comerciais para rádio. Apesar dessa rádio, da Rádio Southland, ser uma rádio não comercial, digamos assim, ela é quase como se fosse uma ONG. Ela entra no guarda-chuva da Access Media, então é sustentada ali pelo governo e tal, então não pode ter muitos comerciais, tanto que os comerciais aqui são super baratos, né? Por conta disso. Tá, e esse rapaz foi contratado, e aí ele precisava fazer... ele precisava vender uns comerciais e tal, só que é diferente aqui, enfim, são menos... a quantidade comercial é muito menor, eles são bem mais baratos, enfim. E aí esse rapaz foi contratado e ele tava num período de experiência de 3 meses, até então eu não sabia disso, tá? Ele tava nesse período de experiência de 3 meses e ele começou, a ideia do diretor, na verdade, que passou pra ele foi de fazer alguns vídeos com alguns programas e tal, de alguns programas, pra poder ter esses vídeos como apresentação, para apresentar os programas para os parceiros que fossem querer patrocinar e tudo mais. Então tá, e aí o próprio diretor falou, começa com a Rafaela, porque, e aí vem aquela historinha, né, de quem acompanhou o programa passado sabe, eu vinha contando, toda hora eu falava assim, eu sou jornalista, isso e aquilo, então sempre eu tentava inserir um pouquinho de quem eu era e tal, contar um pouquinho sobre mim e tal, né, fazer o meu nome rodar por aqui de alguma forma. E aí ele já sabendo disso, ele falou, começa com a Rafaela, porque ela é jornalista, ela já entende, assim, e aí talvez seja mais fácil fazer o vídeo com ela, inclusive, e tal. Esse rapaz, ele não tinha experiência nenhuma, não sei se foi uma indicação, como é que foi, enfim. E aí ele veio pra começar a fazer o vídeo comigo, e eu comecei a ajudar ele a ensinar enquadramento, ensinar a editar, tanto que tem um monte de coisinha errada no vídeo, porque quem fez, de fato, foi ele, né? Mas eu tentei, tipo assim, ajudar e ensinar da melhor forma, na parte da edição, na própria parte da roteirização, da filmagem e tudo mais. E daí, eu fazia isso calada, realmente, só pra ajudá-lo.
enfim, eu tava feliz, né? Eu estava gravando meu primeiro vídeo institucional em inglês e tal, eu queria que saísse o melhor possível, e aí eu tava dando todas as dicas pra ele, ajudando. Só que daí ele falava pra o meu chefe, né, o meu chefe atual, né, o chefe dele, no caso, na época, que eu que tava ajudando, eu que tava dando as dicas e tal, não. Nesse meio tempo, ele teve um problema pessoal aqui com o próprio diretor, que não tava muito satisfeito, enfim, com ele. E o período de 3 meses de teste dele estava acabando. Daí o diretor me chamou e falou: Rafaela, queria conversar com você. E aí contou que o período de teste dele estava acabando e que se eu teria interesse de ficar com a vaga. Na hora eu tomei um susto enorme, tipo assim, era o meu primeiro ano na Nova Zelândia, eu não tinha completado nenhum ano ainda, eu tinha chegado no início de 2019, isso era final de 2019, ali lá pra novembro, sei lá, por aí. E aí eu falei, meu Deus, eu estou lisonjeada, né? Mas eu não tenho condição, eu sei que eu tenho as habilidades, mas eu não tenho o inglês. E aí ele falou, não, o inglês que você tem é necessário, eu consigo me comunicar com você, eu consigo entender, você consegue me entender, e isso é o importante, eu não preciso que seu inglês seja perfeito. Você gostaria? Você teria interesse? E eu falei, tenho super interesse, mas tenho muito medo, mas tenho super interesse sim. E aí ele falou, pronto, a experiência dele e tal vai terminar agora no final do ano, então no próximo ano eu volto a entrar em contato contigo. Então passou, né, passamos ali o Réveillon e tal, Natal, Réveillon, e aí entrou o novo ano. Nesse meio tempo foi quando eu, tipo, já comecei a buscar outro emprego, e aí comecei a trabalhar na Zenitech, que já falei pra vocês no episódio passado, né, uma fábrica de costura, que eu gostei muito de trabalhar lá, e eu tava fazendo em torno de 35 horas lá, e foi quando ele colocou a vaga que eles não podem, aparentemente, tá? Eles não podem, por exemplo, simplesmente fazer uma contratação de um estrangeiro sem antes eles terem divulgado a vaga, principalmente assim, para esses trabalhos mais importantes, né? Esses trabalhos mais qualificados, como chama-se aqui. Então, eles têm que publicar a vaga, anunciar a vaga e tal, mesmo que eles já queiram dar a vaga para você. E aí, ele anunciou a vaga. E aí ele falou, olha, eu anunciei a vaga, e aí se você ainda tiver interesse, você aplica. Quando eu vi a vaga anunciada, eu falei assim, eu não vou aplicar, essa vaga não é pra mim. Tinha lá um monte de coisa que não era relacionado a marketing e comunicação. Tipo assim, a maioria das coisas era relacionada à parte comercial. Então falava assim de visitar cliente, ligar para cliente, isso e aquilo, nananã. E eu falei, meu Deus, isso não é a minha praia, não é o que eu amo fazer, não é o que eu sei fazer, e não é o que eu tenho capacidade de fazer, sobretudo com o meu inglês pobre do jeito que é. Falei, não vou aplicar. E tinha uma partezinha lá de marketing também e comunicação, mídia social e tal, mas era como se fosse assim, 10% da vaga era sobre isso, 90% era sobre essa parte comercial. E aí eu fiquei, cara, não vou, né? Não dá pra mim, não é um emprego pra mim. E aí tinha certeza que eu não ia aplicar. E aí fui, aí meu marido aplica, se ele falou pra você aplicar e tal, aplica, ele acha que você tem capacidade, aí você reverte um pouquinho essa situação, coloca mais a parte do marketing e tal. Alguns amigos meus também, principalmente o Felipe e a Ana, inclusive, um beijo enorme pra vocês, meus queridos, falando também aplica e tal. E aí eu, meio contrariada, fui lá pra aplicar. Só que aí tem um detalhe dessa aplicação. Lá na descrição tinha dito assim, ó, você vai mandar sua cartinha de intenção, né, que toda aplicação aqui você manda seu currículo, sua cover letter, que é uma carta dizendo por que você quer trabalhar naquela empresa, para aquela vaga, por que você acha que você vai ser uma boa aquisição para eles e tudo mais. E aí, tinha lá, e tinha dizendo assim, e se você quiser mandar mais alguma coisa, tipo, sei lá, uma foto, um vídeo, alguma coisa que você acha que possa dar um suporte a mais à sua aplicação, pode colocar. Seja criativo, né? Quero ver a sua criatividade ser colocada em prática aqui. Então eu falei assim, ó, seguinte, as habilidades comerciais eu não tenho.
A fluência no inglês eu não tenho, mas uma coisa que eu tenho, que eu bato no peito, é criatividade. Então deixa eu fazer uma coisinha diferente aqui. E aí eu peguei a minha carta de intenção, a minha cover letter, eu escrevi a cover letter, mas eu também transformei a minha cover letter num vídeo. Então eu fiz um vídeo trazendo toda a minha trajetória de emprego meu, que é como se fosse um portfólio e tal, minha trajetória no jornalismo, né, de TV, de rádio, de diretora de revista, e enfim. E aí, trouxe um pouco dessa trajetória, e já trazendo também a parte da rádio, do voluntariado aqui, o quanto eu gostaria de trabalhar aqui pra eles, e transformei isso num vídeo. E aí eu apliquei pra vaga, mandei a minha cover letter, o meu currículo e esse vídeo. Tipo assim, no mesmo dia, ele me mandou mensagem dizendo que recebeu minha aplicação, que adorou, que estava impressionado, que gostou bastante do vídeo, achou muito criativo, e marcando uma reunião. E aí, o que é que eu penso? Não, essa reunião então vai ser a nossa entrevista, né? Então, porque qual é o processo normal para você entrar num emprego? Você vai aplicar para vaga, e aí, se eles gostarem, selecionarem o seu perfil, você vai ir para uma entrevista. E aí, depois dessa entrevista, se você passar na entrevista, é que você, de fato, começa a trabalhar. Às vezes tem mais de uma entrevista, tem com o RH, com isso, com aquilo, enfim. Tem mais de uma etapa, mas assim, o mais simples seria isso. O comum é, você aplica, se aplicar vai pra entrevista, da entrevista você pode ser aceito e aí é avisado, etc. Mas, na verdade, essa conversa não foi uma entrevista, essa conversa foi já para dizer, olha, então, seu trabalho vai ser isso, isso e isso, e você começa tal data e o salário é tal. Tipo assim, não foi uma entrevista, foi uma reunião para dizer como é que seria o trabalho já e quando é que eu começaria e tal. Eu ficava, assim, sem acreditar no que estava acontecendo. Fiquei chocada. De uma maneira muito positiva. Jamais imaginei que isso pudesse acontecer. Nossa, meu Deus, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Esse dia, assim, eu me tremia, foi muito bom. E o cargo, e aí nessa reunião ele falou pra mim, assim, que seria muito mais que realmente o anúncio da vaga, e que ele teve algumas aplicações, tá? E que ele chegou a avaliar algumas aplicações, até porque eu deixei pra aplicar já nos 45 do segundo tempo. Então, ele já tava achando que eu não queria mais, que eu não iria mais aplicar. E aí, ele tava, de fato, avaliando outras pessoas, outros currículos e tal. E aí, enfim, e ele disse pra mim que pra aproveitar um pouco mais as minhas skills, as minhas habilidades, né? Ele iria deixar a vaga mais voltada pra marketing do que voltado para o comercial. Teria a parte comercial, sim, mas a maior parte seria voltado para marketing. Então, isso me deixou, assim, nas nuvens, eu fiquei muito feliz. E o nome do meu cargo, que a princípio seria só a coordenadora comercial, agora virou coordenadora de marketing e comercial. Então, fiquei mega animada, mega feliz com isso. E comecei o trabalho alguns meses depois. Só que aqui, por que eu estava em outra empresa também? Aqui eu só tinha como trabalhar part-time. Então, seriam somente 20 horas de trabalho aqui na rádio. E aí, eu precisava de mais dinheiro, né? Mesmo pagando muito bem, eu precisava de um valor a mais para complementar as horas, já que o meu marido estava estudando, porque o foco era esse. Eu trabalharia enquanto ele faria parte dos estudos, trabalhando um pouco ali para, tipo, que é bom também você estar trabalhando e ganhar uma graninha e se inserir no mercado de alguma forma, na comunidade, mas o dinheiro principal vinha do meu trabalho, né, e não do trabalho dele. Então, eu precisava trabalhar mais horas. E aí, eu fiquei na rádio 20 horas e na empresa de costura por 35 horas. Foi um período muito cansativo para mim, apesar do trabalho lá na empresa de costura ser muito bom, assim, a equipe muito boa, as pessoas muito boas e tudo mais, mas era cansativo. Não era um trabalho pesado né, assim, muito braçal, mas, ao mesmo tempo, eu ficava em pé o dia todo, comandando ali os cortes e tal.
eu mexia no computador para poder organizar quais seriam os cortes, depois separava todas as peças, enfim. Era um trabalho diferente também de tudo que eu já tinha feito ou imaginado ou que eu soubesse fazer. Eu lembro que nos primeiros dias lá na fábrica de costura, meu cérebro parecia que ia explodir de tanta informação técnica em inglês, de coisas que eu não fazia ideia, assim, sabe? E mexer com as coisas do computador e tudo mais, enfim, tipo, um sistema totalmente diferente. Nossa, foi muito louco. E eu lembro que eu pensava assim, meu Deus, esse trabalho não é pra uma pessoa que não entende inglês, porque é muito detalhe, muita coisa técnica, muita nomenclatura, muita coisa, tipo assim, muita explicaçãozinha, muita coisa que não pode errar, senão você perde rios de dinheiro pra empresa e tal. Cara, foi muito confuso, eu achava que não ia conseguir dar conta desse trabalho. Mas como tudo na vida, tudo, cara, na vida, a gente acha às vezes que não vai dar conta, e daí a gente vai, insiste, continua, e no final das contas dá certo, a gente consegue. Então, a gente não nasceu sabendo falar, a gente não nasceu sabendo andar, a gente aprende a andar como? É caindo, é se ralando no chão e depois levanta, vai de novo, tenta, vai de novo, tenta, vai de novo, até que hoje você anda naturalmente, não existe problema nenhum, né? A não ser que você não possa ter alguma deficiência, você anda normalmente e você nem lembra. Quem é que lembra que o quanto foi difícil começar a aprender a andar, por exemplo? Então, a mesma coisa acho que é com todos os desafios que aparecem na nossa vida, incluindo principalmente na nossa vida de imigrante, incluindo o aprendizado da língua. Então, no início é difícil pra caramba, você acha que vai explodir sua cabeça e daqui a pouco você vai pegando jeito e no final das contas tá arrasando. Bom, assim espero, amém, né? Que ainda não cheguei nessa parte, não. Bom, e aí eu tava bem cansada, né? Eu tava trabalhando 35 horas para a Zenitech, mais 20 horas para rádio, somando aí um total de 55 horas por semana. Tava bem puxado, sendo que o meu horário lá da Zenitech era... qual que era o horário? Acho que era das 2 da tarde eu entrava, se eu não me engano. E eu ficava até tarde da noite, tipo, até as 10 da noite, alguma coisa assim. Tem que fazer a conta aqui pra relembrar, mas era algo mais ou menos por aí. Ou era 2 da tarde ou era 4 da tarde que eu entrava. E aí, mas eu acho que era 2. E daí eu ficava até tarde da noite. E eram todos os dias trabalhando, né? De segunda a sexta. E aí, de manhã, é que eu vinha pra rádio. Sendo que o meu horário da rádio, isso foi uma outra bênção na minha vida, meu horário da rádio aqui sempre foi flexível. Eu tinha que fazer 20 horas, mas não importava quantos dias na semana eu ia trabalhar, ou se eu ia vir pro escritório. Eu ganhei o meu escritório aqui, dentro da estação de rádio, né? Então, eu tenho a minha sala, mas e ganhei um computador e tal, mas eu posso trabalhar de casa, se eu estiver viajando, eu posso trabalhar do hotel que eu tiver, enfim, whatever. Então, isso é muito bom, eu ganhei essa flexibilidade muito grande por ser 20 horas, né? E por trabalhar muito com essa parte de rede social, internet e tal, que dá pra fazer tudo online. E também, às vezes, visitação de cliente e tudo mais, que não é na própria rádio. Então, de fato, ficava mais fácil esse trabalho remoto, mas com a possibilidade de ter aqui o escritório. Então, muitas vezes eu vinha pro escritório de manhã e daqui ia direto pra fábrica de costura, ou outras vezes eu trabalhava de casa e de lá ia pra fábrica de costura, enfim. E aí eu ia remanejando dessa forma, né? Só que, nesse meio tempo, o meu Instagram, inclusive quem não me segue lá, @jornalista Rafaela com 2 L's, me segue, para acompanhar um pouquinho da Nova Zelândia, um pouquinho mais de perto dessas histórias e dessa minha realidade aqui, né? E aí, o meu Instagram me abriu uma outra porta, um terceiro emprego. E aí, eu comecei a ter, ao invés de 55 horas, eu comecei a trabalhar 65 horas a 70 horas por semana. Então, assim como eu, por exemplo, nas minhas redes sociais lá, eu posto sobre o Canques, posto sobre restaurantes que eu vou, sobre um lugar novo que eu fui conhecer, enfim, curiosidades daqui da Nova Zelândia. Eu gosto de compartilhar com vocês um pouquinho do que eu vivo aqui, né? E se eu gosto de uma coisa, eu vou lá e compartilho, independente, não é? Não tô ganhando nada por isso. E aí eu me lembro que eu fui um dia num restaurante aqui, chamado Main Street Café,
E aí, era um restaurante novo na cidade, eu acho que umas duas amigas tinham dito já, ó, fui lá e é uma delícia, a salada de frango lá é uma delícia, e não sei o que, tá, tá, tá. E aí eu, cara, vou lá conhecer, né? Fui lá conhecer com meu marido, a gente foi, a gente teve um almoço legal, comeu uma sobremesa deliciosa e tal. Eu realmente gostei muito, gostei do preço, achei os pratos muito bem servidos e tal. Geralmente maior do que todos os outros restaurantes, o prato, né? Assim, muito mais bem servido do que outros restaurantes aqui. E aí eu fui lá, gostei bastante, fiz umas fotinhas e postei lá no meu Instagram, no meu Facebook, normalmente como eu já faço, falando que eu recomendo e tudo. E aí, eu falei os preços e tal. E aí o dono do restaurante, ele viu. E aí ele foi lá, catou minhas redes sociais, olhou meu Instagram, viu que eu trabalhava também pra rádio, olhou que eu já fazia algumas publicações assim, de vez em quando sobre isso, muita coisa em português, mas algumas coisas em inglês também. E hoje a gente tem uma facilidade muito grande nas redes sociais, né? No Facebook acho que tem no Facebook e no Instagram tem lá See Translation, né? Que é ou ver tradução se tiver em inglês, para que você possa ver a tradução para o seu idioma principal. E aí eu fui lá e postei, mas eu acho que eu postei em inglês na época, enfim, não lembro agora. E o dono do restaurante, que é um indiano, ele viu e ele me mandou uma mensagem me chamando para conversar, pra bater um papo, né? E eu fui. Eu falei, vou lá ver o que ele quer, né? Mas eu já imaginei, ele viu, ele falou que viu, que tinha gostado. Eu falei, não, de repente ele quer fazer uma parceria comigo, ou enfim, alguma coisa assim, que legal, deixa eu ir lá. Chegando lá, eu comecei. Ele me falou que viu, que perguntou se eu sabia, né? Se eu já trabalhava com isso, de rede social e tal. E aí eu falei, sim, eu sou jornalista, né? Trabalhei muitos anos com jornalismo no Brasil, mas já fiz vários trabalhos de social media também. E sou coordenadora de marketing da Rádio Southlands, e tô fazendo toda a parte das mídias sociais deles também e tudo mais, enfim. Ele falou, não, então, eu manjo de Facebook e eu tô sempre ali movimentando as nossas redes sociais pelo Facebook e tal, só que eu não sei nada de Instagram, absolutamente nada, não sei nem pra onde vai. E eu queria alguém que tomasse conta do nosso Instagram. Você quer tomar conta? Eu falei, cara, quero. Eu falei, pode ser. Aí ele, pronto, eu queria que você me dissesse quanto é que custa e tal, como é que seria esse seu trabalho. Pra ver se a gente, enfim, consegue entrar num acordo. Falei, ótimo, eu vou pra casa, vou pensar e aí eu te mando uma proposta, beleza. Eu fui pra casa nas nuvens, mas ao mesmo tempo, cara, não posso largar o meu trabalho. Ele não vai me dar, tipo, 20 horas ou alguma coisa assim, provavelmente, né? Mas vamos ver o que é que eu consigo fazer aqui. Então, eu fiz algumas propostas pra ele. Eu fiz uma proposta de 20 horas pra que eu pudesse... Porque ele deixou bem claro, tem isso também, ele deixou bem claro que era só pra tomar conta do Instagram. E aí, também não tinha, assim, muita coisa, muitas horas para dar só com o Instagram, apesar do trabalho que se dá de pesquisa, de mala direta, de edição de vídeo, de produção de conteúdo, etc, etc. Eu não sabia se ele iria me dar 20, 25 horas e tal, né? Então, eu fiz duas opções de propostas, uma de 10 horas, que seria uma coisa que eu conseguiria, entre aspas, eu achava que conseguiria dar conta dos 3 trabalhos, só com 10 horas a mais. Aí eu botei assim, um mínimo de 10 horas, podendo passar, né, em alguns momentos, porque quando tinha evento, daí eu ia lá cobrir o evento, e ficava algumas horas lá e tal. Então, já chegou a passar para 12, 13, 15 horas. E aí, um mínimo de 10 horas, ou se ele quisesse me colocar 20 horas certinho, e aí eu comandaria Instagram, Facebook, tá. Beleza. Mandei a proposta, ele me chamou para uma segunda reunião. E aí ele já conversou comigo, dizendo que tinha outros estabelecimentos na cidade também, outro restaurante, e que estava abrindo um terceiro estabelecimento na cidade. E aí que falou assim, vamos começar com essa proposta menor de só às 10 horas, e aí qualquer coisa se passar não tem problema, você faz um relatóriozinho e aí você passa e a gente paga as horas que passar quando precisar. Mas porque daí eu vou entendendo como é o seu trabalho, conhecendo um pouco melhor. E aí, quando eu abri o meu segundo restaurante, meu terceiro restaurante, na verdade, daí você pega esse terceiro restaurante que eu vou abrir. Porque esse outro que eu já tenho, ele já é um restaurante
que tá sempre cheio e tal, nananã. Mas para os novos, eu realmente vou precisar ir de uma força a mais das redes sociais, não sei o quê. Então, vamos fazer dessa forma. Daí você fica com um e aí, dando certo, eu aumento suas horas para 20, 25 horas que seja, para que você possa ficar com o outro restaurante também. Falei, tá ótimo pra mim. Então, estava eu trabalhando na fábrica de costura por 35 horas, trabalhando na rádio por 20 horas e fazendo de 10 a 15 horas por semana no restaurante também. Cara, eu estava um caco, mas eu estava super feliz também ao mesmo tempo. Então foi um período muito bom nesse sentido, e um período de muito aprendizado e tal. Mas em um determinado momento eu e meu esposo conversamos e olha, como a Nova Zelândia tá me dando essa oportunidade de trabalhar aqui na área de marketing e tudo mais, eu queria. Vamos ver se de repente não é melhor eu dar mais atenção, porque o que acabou acontecendo? Eu acabei deixando um pouco alguns trabalhos que eram mais importantes, tava um pouco com deficiência, o trabalho da rádio, por exemplo, e o próprio do restaurante. Com o tempo eu fui começando a dar uma deficiência nos dois trabalhos, em detrimento das 35 horas de trabalho que eu precisava dar diariamente na fábrica de costura, né? E aí eu tava sem vida também. Então, minha mente tava pifando, eu acabava, né, não dando o meu melhor nos principais trabalhos, que eram os trabalhos que poderiam contar de fato pro meu currículo, para algo qualificado e tudo mais. Peraí, deixa eu tomar só uma aguinha aqui. Enfim. E aí, comecei então a conversar com meu marido sobre isso, e a gente chegou a uma decisão de que eu iria largar a fábrica de costura e ficar só nos dois trabalhos que eram na área de marketing. Só que daí seriam, ao invés de eu pulei de 65 a 70 horas para 30 a 35 horas. Então, caía pela metade, basicamente. Acho que não era totalmente pela metade, porque... Não era, não era totalmente pela metade, porque os trabalhos de marketing pagavam mais um pouquinho do que o trabalho da fábrica de costura, eu digo por hora, né? Mas caiu ali mais ou menos metade do nosso budget. Mas que era um valor, a gente fez conta, era um valor que dava tranquilo pra gente se sustentar e tudo mais. Ainda mais com meu marido, que tava fazendo alguns trabalhos também, então tava super de boa, dava pra sustentar, mas só não estava tão alegre a conta bancária, já não ficaria mais tão alegre a conta bancária, né? E de conseguir juntar bastante dinheiro e tudo mais. Mas a gente optou por isso, por questões de pensar no futuro e por questões de saúde mesmo, né? Saúde mental e tempo pra família, pra gente, enfim. Daí, assim fizemos. Eu fiquei, então, só na rádio e no restaurante, trabalhando por um bom tempo. Continuando, então, a minha história. Daí, eu tava trabalhando na rádio e no restaurante. No restaurante, eu tomava conta das redes sociais, especificamente do Instagram. E na rádio, eu trabalhava part-time aqui, como coordenadora de marketing, trabalho, né? E um pouco da parte comercial também. E aí, o tempo foi passando, eu ganhei mais 10 horas lá no restaurante, de fato, com o segundo restaurante deles. Não com o que abriu, porque o que abriu acabou não abrindo, atrasou por conta do Covid e tal. Mas pegando aquele outro que, em tese, não precisava, porque já era bastante cheio e tal, etc. E aí, eu peguei os dois restaurantes, fiquei 20 horas, mais as 20 horas da rádio, tava trabalhando 40 horas, tava tudo às mil maravilhas e tal. E daí veio a onda do Covid de novo e um monte de coisa fechando e tal. E aí o dono do restaurante teve uma conversa com todos os funcionários dizendo, olha, eu não vou conseguir manter todo mundo do jeito que tá, então vamos precisar reduzir as horas de todo mundo. Tá tudo bem pra vocês? Vocês preferem sair, preferem reduzir a hora e tal, tal, tal. E aí, as minhas horas, na verdade, eu acho que não tinha subido para 20, não. Tinha subido para algo em torno de 15 horas fixas. Ao invés de ser 10 horas fixas e de vez em quando ia para 12, 15,
ficaram 15 horas fixas, acho que era isso. Então, eu tava trabalhando 35 horas. Mas, daí, quando fosse pra reduzir, eu ia trabalhar o quê? Umas 5 horas, 6 horas por semana. Não valia a pena pra mim, pela dedicação, pelo desgaste e tal. Eu preferia pegar esse tempo e investir em aplicar pra outras vagas, em buscar alguma outra coisa, em fazer um curso que seja, enfim. E aí, eu decidi não dar continuidade ao meu trabalho lá no restaurante, ficar só com a rádio e, nesse meio tempo, de repente, buscar uma outra coisa. E comecei a pensar, assim, no que eu iria buscar e tal. Ver algumas possibilidades, algumas oportunidades. Inclusive, apliquei para uma vaga numa televisão aqui, que fica lá em Auckland, que é a TVNZ. E aí, foi muito interessante, assim, essa experiência para mim, né? Porque foi uma vaga, era para a parte de rede social da televisão, e só que não era para criação de conteúdo, era uma parte específica de engajamento, onde utilizava algumas ferramentas que eu não conhecia. Eu não sou, eu nunca fui, eu não tenho um histórico de profissional de redes sociais. Eu vim aprendendo e construindo isso por ter uma relação, né, até por conta da área e tudo, por já ter feito alguns trabalhos, assim, com isso, mas não, mas era mais voltado, minha área sempre foi a área de criatividade, de criação de conteúdo em si, do que a gerenciar essa parte de engajamento, com ferramentas, com dados, etc, etc, né? Então, mas eu mandei o meu currículo mesmo assim, para ver qual era, a ideia era ver qual era. E aí, foi bem interessante essa experiência que eu tive, porque eu mandei o meu currículo, eles me ligaram no dia seguinte, eu não esperava, eles ligaram, eu tava até aqui na rádio, e aí falaram, assim, perguntaram, falaram que gostaram muito do meu currículo, perguntaram se eu estaria disposta a realocar para Auckland, né, e tudo mais. E eu falei que sim, estaria disposta e tudo, que meu sonho era voltar a trabalhar numa televisão, na verdade, e tal. Enfim. E aí ela gostou, não sei o quê, e aí falou, tá, então vamos marcar uma entrevista para amanhã, pode ser? Eu falei, pode ser. Então marcamos, então quem me ligou foi a mulher do RH, e aí ela marcou uma entrevista para mim, com ela mesma e com a pessoa que seria minha futura chefe direta, digamos assim, né? E aí nós fizemos a entrevista. E durante a entrevista, eu notei o quanto aquela vaga não era pra mim, porque daí foi explicado, assim, mais detalhes da vaga. Tudo que eu falava era muito direcionado à criação de conteúdo. E elas perguntavam coisas mais técnicas relacionadas a aplicativos e uso de ferramentas específicos que eles usam aqui, por exemplo, na Nova Zelândia, para questão de engajamento e tal. E aí, eu falei, assim, eu pedi desculpa, eu disse, assim, que eu não tinha experiência nessa área específica, que eu não conhecia essas ferramentas, mas que estaria disposta a aprender, a conhecer e tudo mais, e que a minha área seria mais criação de conteúdo. E aí, eles até disseram, assim, de outras vagas, assim, que teria esse perfil mais, né, da parte, porque eles têm uma galera para criação de conteúdo lá. Então, não seria essa parte, seria realmente uma parte mais técnica que eu nem tenho interesse, para falar a verdade. De toda forma, eu saí da entrevista, assim, triste, por ter sentido que assim, não fui bem, né, na entrevista e tudo, mas eu gostei muito, assim, do feedback que eles me deram, né, disso, de que gostaram de mim e tal, da entrevista. Gostei muito da rapidez, geralmente aqui as coisas acontecem em um ritmo mais lento, a rapidez que tudo aconteceu. Então, me ligaram no dia seguinte, pra no outro dia já ter uma entrevista e tudo mais. E eles falaram, Rafaela, a gente tem várias vagas aqui que acho que pode ter mais o seu perfil e tudo, aplica para essas vagas e tudo mais e tal. Só que daí depois as águas foram rolando para outras coisas e eu acabei não fazendo mais aplicações para TVNZ, quem sabe no futuro. Porque agora estamos em outros momentos, assim, e não desejaríamos mudar para Auckland nesse momento, por exemplo. Enfim, mas só compartilhando aqui essa experiência mesmo com vocês, né? E aí, eu estava falando, eu preciso melhorar meu inglês, eu tô parada, assim, né, nesse sentido, porque aqui na rádio,
eu tenho o contato, mas muito mais escrevendo e lendo do que necessariamente falando. Eu falo com as pessoas aqui e tal, e de vez em quando falo com clientes, mas assim, era muito pouco contato. Eu queria um contato mais diário de conversação, para treinar mais o meu inglês mesmo e tudo mais. E daí eu comecei a pensar, não, eu preciso de um trabalho que me dê esse contato. Foi aí quando uma amiga minha, Fernanda, ela que é diretora de um departamento, acho que é isso, numa loja aqui chamada H&J Smith. E aí ela me falou, ó, Rafa, tá com vaga lá, tá sempre contratando gente e tal, se você quiser eu te indico. Falei, ótimo, então faz minha indicação. Ela fez, eu apliquei pra vaga, mandei currículo, tudo direitinho, fui lá, fiz a entrevista. Foi uma entrevista muito interessante, também fizeram perguntas que nunca eu tinha ouvido numa entrevista, do tipo, qual foi a última vez que você fez alguma coisa fora da lei, por exemplo? Sabe? Fala alguma vez que você fez alguma coisa fora da lei, ou fora... Não necessariamente fora da lei, mas assim, alguma coisa errada, né? Eu fiquei muito surpresa com essa, com essa pergunta. Perguntaram também assim, tipo, o porquê que eu queria trabalhar naquela empresa, como era que eu me via ali, em relação ao futuro, essas coisinhas assim, né? Eles sempre perguntam aqui, pra quem tá se preparando pra entrevista e tal, eles sempre perguntam, eles sempre pedem, geralmente em toda entrevista, pra você começar falando um pouco sobre você. E aí você vai falar sobre você, tanto pessoalmente quanto profissionalmente também, seu background profissional e tal, e o porquê que você se encaixaria nessa empresa. Eles perguntam o que é que você conhece sobre a empresa, enfim. E aí foram várias perguntinhas assim. E eu sei que foi ótima a entrevista, eu adorei. E acabei entrando pra trabalhar na loja. Estou lá, eu acho que deve ter uns 4 meses que eu tô trabalhando lá. E aí eu disse que só podia trabalhar no máximo 35 horas estourando, né? Porque eu já tinha o meu trabalho part-time aqui, 20 horas. Então, eu tento ficar sempre ali entre as 25 e 30 horas. Às vezes eles precisam de mais e aí passa, vai pra 35, já foi pra 40 uma vez. Então, teve uma semana que foi muito puxado pra mim algumas vezes, mas no geral a gente vai deixando ali em torno de 20, 25 horas, 25, vai, em torno de 25, 30 horas, na verdade, que é o mínimo ali do que eles precisam, né, e do que eu posso dar também pra eles. E aí, tem sido isso, essa minha vida profissional no momento. A rádio já me fez a proposta do full time. Já tem mais ou menos uns 6 meses que a gente vem conversando sobre isso, mas não depende deles, como eu falei, eles têm um fundo que eles recebem, eles precisam pedir autorização. Na verdade, no primeiro ano que eu comecei a trabalhar aqui, eles já fizeram a solicitação para que eu trabalhasse full time aqui, mas daí eles não autorizaram a galera da Axis Media, porque eu tinha acabado de entrar, tava muito cedo ainda, E eles falaram, não, espera mais um pouquinho e aí próximo ano a gente revê isso. E aí chegou o próximo ano, né? Eu tô há um ano e meio quase aqui na rádio. E aí o full time, se Deus quiser, vai sair esse mês, tá tudo praticamente certo. E aí é quando eu ficarei só na rádio. Gente, acho que eu contei basicamente tudo. Claro, passei muita coisa, já foram muitos perrengues aqui. Eu já contei de perrengues de inglês que eu tive aqui e tudo mais, né? Acho que o mais engraçado, e eu contei já nas minhas redes sociais, mas pra quem não acompanhou, a questão de que uma vez logo no início eu fui escrever o nome de um programa que é 60 Sensations, que é Sensações dos anos 60 aqui, que é apresentado por um velhinho, um senhor que toca música dos anos 60 aqui e tal. E aí eu fiz a propaganda do programa nas redes sociais e tal, e eu escrevi, só que eu escrevi 60 Sensations com E. Então ficou tipo sex. Ou seja, sensações sexuais. Gente, foi muito engraçado, porque daí o Peter tá te esperando, te chama pra esse programa imperdível, Sensações Sexuais, aqui na sua Rádio Southland. Gente, daí na hora meu chefe me liga, Rafaela, não sei o que, Enfim, eu apaguei na hora, pedi mil desculpas, editei lá e coloquei certo. Foi só uma letrinha que eu errei no lugar, no lugar de ir, coloquei e essa letrinha fez toda a diferença. Foi uma situação muito engraçada.
mas a gente vai aprendendo, né, com os erros. E é assim que a gente aprende. A gente vai se jogando, vai aprendendo e vai construindo nossa trajetória de vida aqui. Essa trajetória ainda tem uns passinhos aí que estão chegando a mais. Eu espero contar mais para vocês nos próximos meses. Cada etapa ela tem a sua mágica, né? As suas dificuldades, as suas coisas boas, enfim. E eu sempre falo que na vida do imigrante a palavra-chave é. O meu chefe tá aqui fazendo graça pra mim. Na vida do imigrante a palavra-chave é flexibilidade. Então, seja flexível, porque a gente vem com planos e os planos eles mudam o tempo todo. E eu tô rindo aqui porque meu chefe tá fazendo graça aqui pra mim. Eu tô prestes a terminar o programa. Não consigo apresentar o programa assim. Gente, mas é gostoso porque você vai criando um environment, né? Legal aqui no... Vai criando amizades, por exemplo, meu chefe super gente boa comigo, um querido, os meus colegas de trabalho também, isso é muito gostoso. A gente vai criando esses laços aqui, se envolvendo na comunidade como um todo. Mas como eu ia falando, para finalizar, flexibilidade é a palavra da vida do imigrante. Seja flexível com tudo, porque a gente faz os planos e os planos eles mudam o tempo inteiro, os planos da gente mudam, eles vêm de uma maneira diferente e a gente precisa estar com o coração sossegado, em paz, para mudar a rota, mudar a trajetória mesmo. Então, vem com o plano A falhou, vai ter que entrar um plano B, um plano C, um plano D, e é isso. Não acha que tá acabando o mundo porque os planos vão ter que mudar, gente. Os planos mudam o tempo todo, na vida e na vida de imigrante mais ainda. Então, a gente fica na dependência muito do que se vem pra gente. A gente tem um plano e esse plano, ele é alterado de alguma forma. Confia, faz o seu e seja flexível, tenha paz no coração, que eu tenho certeza que você correndo atrás e ficando em paz vai ser sucesso. Gente, eu vou finalizando o programa de hoje. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. A gente se encontra na semana que vem aqui no Conexão Sul América, na sua rádio Selflane 96.4 FM. Terminei. Eu devia ter mostrado o meu chefe fazendo graça aqui pra vocês, né? Já que eu tô no YouTube, tô com o recurso do vídeo. Mas eu fiquei muito desconcentrada e tava com 2 minutinhos pra encerrar o programa. E aí eu não quis perder esse tempo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, lembrem de curtir isso. Vai me ajudar, vai ajudar outras pessoas que estão buscando vídeos assim, pra poder entregar esse tipo de conteúdo, tá bom? E me sigam lá também nas minhas redes sociais, jornalista Rafaela com 2 L's, pra acompanhar a primeira parte da entrevista. O link tá aqui embaixo, mas facinho, você bota lá Conexão Sul América no Spotify, que você vai ter acesso a todos os outros programas também. Tem muito programa legal aqui, tá bom? Um beijo enorme, obrigada pelo carinho de assistir. Tchau, tchau. Se inscrevam no canal.